O milionário congela ao ouvir a babá sussurrar sobre o bolo proibido do bebê. Era uma noite mágica. O restaurante, com suas luzes baixas e decoração sutil, pulsava de romance. Caio estava sentado à mesa, o coração acelerado, os olhos fixos em Lorena, ou melhor, Juliana, sua deslumbrante noiva. Ele se preparava para fazer a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. O garçom, com um sorriso, levava o bolo coberto de chocolate, a estrela da celebração. Mas a atmosfera estava prestes a se romper. Uma menininha, Luna, de cerca de 10 anos, entrou como um furacão. Olhos arregalados, cabelo desgrenhado. Ela parecia uma pequena alucinação em meio ao glamour daquela noite. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa quando ela se aproximou. Seus pequenos pés descalços mal fazendo som no piso de mármore. Ele está envenenado, sussurrou, apontando para o bolo, a voz tremendo. Caio congelou. O mundo ao seu redor desapareceu. A repentina revelação bateu como um trovão. Ele conseguiu apenas balbuciar. O que você disse? Luna olhou por cima do ombro como se esperasse que sombras aparecessem. O que você não sabe sobre ela? A frase ficou no ar, cheia de mistério e medo. Caio olhou para Juliana com desconfiança. Cada sorriso dela agora era uma máscara que parecia se desintegrar. Naquele instante, a verdade começou a se desdobrar. Ela não era apenas a mulher por quem ele estava prestes a se comprometer. Juliana era uma golpista, famosa por suas trapaças e pela ligação com um submundo sombrio. Pensamentos confusos invadiram sua mente. Por quê? Como ele não tinha percebido antes? O olhar de Luna se intensificou. Eu sei quem ela é. Minha mãe, ela fazia parte disso e eu preciso de ajuda. A voz da menina ecoou como um grito em sua mente. Caio percebeu que Luna estava em perigo, uma vítima engolida pelas trevas que cercavam sua futura esposa. Sentindo a urgência, ele tomou uma decisão arriscada. Com um movimento rápido, trocou os pratos. Juliana o olhou confusa, mas Caio sabia que o bolo tinha que ser impedido. Porém, em meio à confusão, um homem elegante surgiu, olhos predadores. Você não sabe com quem está lidando, Caio, disse ele com um sorriso cruel. O coração de Caio acelerou ainda mais. A tensão aumentou. Gritos distantes cortaram a noite, envolvendo a sala em um clima de pavor. Luna havia perdido a coragem. Ela olhou diretamente nos olhos de Caio, como se dissesse, salve-me! E então, em um relance, ela foi puxada para fora por homens em trajes escuros. Ele não podia acreditar. Luna! Os ecos do sequestro reverberaram em sua mente. O que ele havia feito? A traição, o amor, tudo desmoronava. Caio precisava de respostas, precisava salvá-la. Um pacto perigoso se formava em sua mente, enquanto ele se via imerso nesse turbilhão. Agora, ele não lutava apenas contra o passado de Juliana, mas contra a própria sombra que ameaçava engolir não só a menina, mas também suas esperanças e sonhos. Caio estava prestes a entrar em um jogo mortal, e a única certeza que tinha era que o amor poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição em um mundo repleto de incertezas. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Caio ficou paralisado, o corpo em choque. A frustração e a desesperança misturavam-se em seu peito. Luna desaparecera em meio à multidão, e a única coisa que restava era a figura de Juliana, agora envolta em sombras. Ele mal conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Caio, você tá me assustando! Juliana gritou, a confusão estampada em seu rosto. Ela tentava pegar sua mão, mas ele se afastou, fazendo um movimento brusco. O garçom, assustado com a cena, olhava para ele sem saber o que fazer. Tudo ao redor se desvanecia, como se o restaurante se tornasse um cenário distante. Você sabia sobre o bolo? A voz dele saiu mais intensa do que pretendia. Juliana hesitou. O olhar dela estava cheio de algo que Caio não conseguia decifrar. Ele já não podia confiar nela. O medo e a raiva se entrelaçavam, criando um nó na garganta. Caio, por favor, deixe eu explicar. Mas a tentativa dela foi interrompida quando um grito ecoou do fundo do restaurante. Era uma mulher, uma conhecida de Caio. O som fez com que todos olhassem rapidamente na direção dela. O alvoroço aumentou. Pessoas começaram a murmurar, e a tensão no ar se tornava palpável. Ela está gritando pela Luna? Alguém da mesa ao lado sussurrou. O coração de Caio disparou de novo. A atmosfera agora, cheia de pânico, era oposta ao romance que naquela noite deveria reinar. Com um impulso, ele começou a caminhar em direção ao som. Juliana tentou segui-lo, mas Caio não queria ouvir mais nada. Ele precisava resolver isso agora. A mulher estava encurralada em um canto, apontando para uma porta lateral. Caio sentiu uma adrenalina crescente. A urgência de resgatar Luna pulsava em suas veias. Mas antes que ele pudesse chegar até ela, outra figura entrou em cena. Um homem robusto, com um olhar penetrante e uma tatuagem visível no pescoço, apareceu como um raio. Ele parecia alheio ao pânico, apenas concentrado em algum objetivo sombrio. Caio não reconhecia o sujeito, mas um instinto o alertou. Ele era uma ameaça. O homem olhou para Juliana e deu um sorriso frio. Agora você não vai mais precisar se esconder, Juliana, ele disse com uma voz calmamente ameaçadora. Caio sentiu o estômago se revirar. O que você está? Tentou perguntar, mas Juliana já havia mudado de expressão. A máscara de inocência que ela usava estava se despedaçando. Os olhos dela brilharam com uma determinação que Caio nunca assistiu antes. Você não pode me fazer isso, ela disse, a voz quase um sussurro, mas as palavras carregavam um peso. Caio não entendia. É tarde demais, você tem que pagar pelo que fez, o homem respondeu. E então algo inesperado aconteceu. Ele rapidamente puxou uma arma, apontando-a na direção de Juliana. O tempo parecia parar. O grito da mulher no fundo ecoou como um fecho de desespero. Caio! Juliana gritou. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Em um movimento instintivo, ele se colocou entre ela e o atirador. O frio da lâmina de vidro cortou a atmosfera. O coração dele martelava e os rostos ao redor borraram. Tudo se tornava um borrão. Não há machutes! Sua voz saiu como um grito rouco. Naquele momento, as peças de quebra-cabeça se moviam de forma imprevisível.
O mundo ao seu redor se desfez, revelando uma Juliana com um passado obscuro que ele nunca soubera. E o homem diante dele tinha mais a ver com a história deles do que ele poderia imaginar. Mas o que significava isso? O que estava em jogo era muito maior do que um simples amor ou um bolo de chocolate. E enquanto Caio se preparava para defender Juliana, ele se deu conta de que as verdadeiras armas poderiam estar bem mais próximas do que pensava. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha por vidas e segredos muito mais profundos. E assim, o jogo mortal começava a se desenrolar, cheio de mentiras, traições e revelações que poderiam quebrar não só o que eles sonhavam, mas também cada um deles. O futuro nunca pareceu tão incerto. Caio não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele se colocou entre Juliana e o homem armado, sentindo seu coração pulsar aos próprios ouvidos. A tensão no ar era densa, quase palpável. O tempo parecia parar enquanto todos em volta observavam, em estado de choque. Não! Caio, saia da frente! Juliana gritou, mas a expressão dela era diferente. Algo havia mudado. Era como se um código oculto havia sido quebrado. A determinação que antes era medrosa, agora se transformava em coragem. Antes que Caio pudesse processar isso, o homem riu, com um som que ressoava como trovão. Ah, Juliana, você ainda não entendeu, ele disse com um tom de deboche. Essas peças que você colocou no tabuleiro estavam destinadas a se mover de uma forma diferente. Caio franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? Enquanto as dúvidas se acumulavam em sua mente, o relógio na parede pareceu acelerar. O barulho da multidão, antes apenas um eco distante, agora se tornava um rugido ensurdecedor. Ele sentiu a pressão aumentar, como se todo o universo estivesse girando ao seu redor. O que está acontecendo? Caio perguntou, tentando desviar o olhar da arma. Mas seus olhos grudaram em Juliana. Você conhece esse cara? Ela hesitou. Não era a hesitação normal. Era uma hesitação que falava volumes. Um flash de dor cruzou seu rosto, e antes que pudesse responder, o homem de tatuagem avançou, encarando Caio com um olhar de triunfo. Ela sempre soube. E eu também, ele disse. Juliana estava apenas esperando o momento certo para se mostrar. Não acredite nas aparências, Caio. O que você vê não é quem ela realmente é. As palavras ecoaram na mente de Caio, como um trovão no silêncio. Ele sentiu o chão desabar debaixo de seus pés. O que você quer dizer? Sua voz soou como um sussurro temeroso. Ele olhou para Juliana. Os olhos dela brilharam com algo que não conseguia decifrar. Eu sou apenas uma peça no jogo dela, Caio. O homem continuou, um sorriso satisfeito se espalhando pelo rosto. Ela me usou e agora você também será uma marionete. Não! Gritou Juliana, parecendo ferida. Eu não fiz isso. Você sabe que isso não é verdade. Mas a voz dela estava carregada de emoção. Uma emoção que era difícil de ler. O que ela sabia? O que ela tinha feito? Foi nesse momento que o caos absoluto se instalou. Uma explosão de vidro foi ouvida quando a porta lateral foi arrombada. Policiais irromperam no restaurante, gritando ordens. A confusão tomou conta da cena. Caio olhou em volta, sem saber como reagir. O homem com a arma desapareceu na multidão. E Juliana, em um movimento rápido, se afastou dele. Juliana! Ele gritou, mas ela estava se afastando. Seus olhos cheios de um misto de pânico e decisão. Espere! O que está acontecendo?
Ela parou e virou-se para ele, os olhos cheios de água. Caio, eu não posso explicar agora, mas você precisa saber que eu... A palavra lhe escapou, cortando o ar como uma faca. Você não sabe quem eu sou de verdade. O coração de Caio se apertou. A confusão tomou conta dele. Juliana, a mulher que ele pensava conhecer, agora apresentava uma sombra de dúvidas. Ela não era a pessoa que ele amava? Ou tudo isso era uma mentira? Antes que pudesse pensar mais, a multidão começou a se dispersar. Ele estava cercado por vozes frenéticas. Como um instinto, ele girou em direção à entrada. As pessoas estavam gritando, mas uma figura familiar atravessou a multidão. Luna, a menininha. Ela estava lá, e o mundo ao redor de Caio se transformou novamente. Caio, não acredite nela! Luna gritou. Ela é perigosa! Ela... A voz de Luna desapareceu em meio ao barulho. O olhar de Caio congelou na criança. Como ela sabia disso? O que mais Luna escondia? O mundo parecia girar e, em meio ao caos, Caio percebeu que as respostas que ele tanto buscava estavam mais distantes do que nunca. Ele não sabia se devia confiar em Juliana, em Luna ou em si mesmo. Tudo o que ele precisava era de uma resposta, mas as sombras só aumentavam à medida que ele sentia a verdade se afastar. Mas Caio estava paralisado. O rosto de Juliana parecia distante, quase borrado, enquanto o peso das palavras da menina ecoava em sua mente. Ela é perigosa. Luna tinha razão? O que mais estava em jogo ali, naquela noite de celebração que se tornou um pesadelo? De repente, um estrondo ressoou. As portas da entrada foram abertas com força e um barulho ensurdecedor irrompeu. Um grupo de homens, todos em jaquetas escuras, entrou. Os olhos de Caio se arregalaram em choque. Eles não estavam ali para uma festa. Eles estavam em busca de algo. A multidão se agitou. As pessoas começaram a gritar. Algumas correram para a saída. Mas Caio não conseguia desviar o olhar. O homem tatuado olhou para a nova ameaça e seu sorriso se desfez. Ele parecia estar mais assustado do que qualquer um de nós. O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou, agitando a arma. Caio ainda estava de pé, protegido por um impulso de salvar Juliana. Mas mesmo com a adrenalina pulsando, ele não conseguia desviar o olhar da porta. Aqueles homens se moviam com uma determinação indescritível. Logo um deles apontou para Luna, que estava atrás de Caio, o olhar medroso e nervoso. É ela! Pegue-a! O pânico tomou conta. Luna começou a correr, mas um dos homens foi mais rápido. Antes que a palavra não pudesse sair dos lábios de Caio, ele viu a menininha ser agarrada, puxada violentamente para fora da multidão. Luna! Ele gritou, seu coração disparando. Ele queria correr até ela, mas tinha Juliana ao seu lado. Sua presença cada vez mais carregada de incerteza. Não podemos deixá-la ir, Caio disse, sua voz soando como um comando desesperado. Mas Juliana, paralisada, apenas olhava para a cena. O homem com a tatuagem fez um movimento brusco. Saia do caminho! Ele gritou. Mas neste instante, algo surpreendente aconteceu. Juliana deu um passo à frente. Parem! Ela berrou, a voz forte e autoritária, surpreendendo até mesmo a si mesma. A multidão hesitou. O homem tatuado pareceu inclinar a cabeça, confuso. O que você está fazendo? Ele respondeu, o tom ameaçador ainda presente.
Eu sou parte disso, ela declarou. O ar ficou pesado. Caio olhou para ela, um misto de desespero e confusão esboçando seu rosto. O que você quer dizer, Juliana? Sua voz tremia, não conseguindo acreditar no que ouviu. Juliana respirou fundo e, em um movimento inesperado, abriu a blusa. Caio ficou chocado ao ver uma tatuagem semelhante à do homem que segurava Luna. Um símbolo que representava um emblema. Eu sou uma delas. Ela disse, a voz um sussurro agora. Fui forçada a me afastar, a me esconder, mas não posso mais. Eles voltarão a qualquer momento. E agora, eles querem a Luna. Eles acham que ela sabe. A revelação soou como um golpe. As peças começaram a se encaixar, mas com cada encaixe, mais perguntas surgiam. Luna estava de alguma forma conectada a tudo isso? Caio sentiu o mundo girar, como se a terra sob seus pés estivesse se desintegrando. Você mentiu pra mim! Por quanto tempo você fez isso? Caio, por favor, eu não queria que você ficasse envolvido. A única maneira de parar isso era me afastar, mas nunca quis que você se machucasse. Ela chorou, as lágrimas começando a rolar. Antes que qualquer um pudesse responder, outro estrondo invadiu a sala. A porta se abriu com ainda mais violência. Os homens entraram em fila, cada um trazendo uma aura de brutalidade. O homem tatuado estava visivelmente nervoso, mas agora parecia decidido. Vocês não têm escolha. Vocês estão todos envolvidos. E agora precisamos da menina. Ele implorou. Mas seus olhos estavam fixos em Juliana. O olhar dela se endureceu. Não! Não enquanto eu estiver viva! A frase estava carregada de peso. Caio nunca tinha visto Juliana assim, despojada de qualquer esperança. Ele percebeu neste instante que, antes de amar, ela havia feito parte de algo muito maior. Algo que agora começava a consumir tudo ao seu redor. Caio se virou para a saída. Com Luna ainda em perigo e a verdade sobre Juliana agora exposta, ele se sentia perdido. Mas uma nova determinação pulsou através dele. Vou resgatá-la. Ele sussurrou para si mesmo. Marcando um ponto sem retorno, Caio decidiu que estava pronto para entrar na escuridão, se fosse isso que fosse necessário. E naquele instante, enquanto o caos se instalava e o futuro parecia incerto, uma nova revelação se desenhava na mente de Caio. O amor poderia ser uma armadilha, mas a coragem poderia ser a chave para salvar o que restava. E, se Juliana estivesse disposta a lutar, quem era ele para não juntar-se a ela? Caio estava paralisado. O rosto de Juliana parecia distante, quase borrado, enquanto o peso das palavras da menina ecoava em sua mente. Ela é perigosa. Luna tinha razão? O que mais estava em jogo ali, naquela noite de celebração que se tornara um pesadelo? Ele não tinha tempo para pensar, mas algo dentro dele pulsava, uma urgentíssima necessidade de proteger quem amava. E então, um barulho ensurdecedor irrompeu. O vidro das janelas estourou em 1000 pedaços. Caio se virou, o coração disparando. A adrenalina correndo por suas veias. Ele viu um grupo de homens. As pessoas começaram a gritar e correr, a cena se transformando em um verdadeiro caos. Os homens estavam ali para algo muito mais sinistro. O homem tatuado lançou um olhar nervoso para eles. O que vocês querem? Gritou, sua voz agora trêmula. Mas os novos arrivistas estavam totalmente focados em Juliana. Um dos intrusos apontou diretamente para ela. Você fez o que não devia, Juliana.
O pagamento chegou. Caio ficou em choque. Juliana, o que está acontecendo? A dúvida e a traição fervilhavam em suas veias. Quem são eles? Caio, saia daqui! Gritou Juliana, desesperada. Mas a tensão estava em seu olhar, como se algo muito profundo estivesse à espreita. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Juliana puxou algo de dentro da bolsa e, em uma fração de segundo, Caio percebeu que era uma pistola. Juliana, não! Ele gritou. Mas era tarde demais. Com um movimento rápido, ela apontou para o homem tatuado, seus olhos reluzindo com uma determinação que ele não reconhecia. Você não vai levar a menina! O homem riu. Você ainda não entendeu, Juliana. Você foi uma tola em pensar que poderia simplesmente se afastar. Eles sabem onde você está, onde quer que você vá. A confusão tomava conta de Caio. Ele não entendia. As peças começaram a se mover de uma forma que não fazia sentido. A máscara de Juliana estava caindo, revelando uma realidade que o chocava. Juliana, você está com eles? O nó na garganta dele era quase insuportável. Ele tinha certeza de que ela era a única pessoa em quem podia confiar. Isto não é o que você pensa. Ela respondeu, instintivamente recuando, mas mantendo a arma firme. E quando o homem fez um movimento, um clarão de raiva e desespero cruzou o rosto de Juliana. Ela disparou. Um estrondo abalou a sala. O som da bala ecoou, misturado aos gritos e às pessoas correndo em busca de abrigo. E então, como se o tempo tivesse congelado, Caio viu o corpo do homem caindo no chão. Ele não tinha certeza se havia amado ou odiado. A cena parecia um pesadelo. Juliana havia atirado. Mas o que isso significava? Ele começou a se aproximar, mas o olhar de Juliana o deteve. Nos olhos dela havia algo profundo, um brilho que não deveria estar ali. As sirenes da polícia começaram a soar cada vez mais perto. Juliana, com a arma ainda em mãos, parecia completamente alheia ao caos. Fixando o olhar em Caio, que agora tremia, não apenas de medo, mas de uma raiva que ele mesmo não compreendia. Você precisa entender que tomei uma decisão. Eles são uma ameaça. E não posso deixar que Luna ou você sofram. Mas nesse momento, no ápice do desespero, a porta se abriu com estrondo. Mais uma vez, era Luna, com um olhar assombrado. Ao ver o corpo do homem no chão, seu rosto se transformou. Juliana, o que você fez? Você não podia. As palavras de Luna caíram como uma bomba. Uma revelação devastadora. Ela sabia que isso ia acontecer. O que estava acontecendo? Juliana não era apenas parte de uma gangue. A conexão com Luna era ainda mais profunda. Ela é a chave para tudo isso, Caio, disse o homem caído, ainda com vida, mas muito ferido. Juliana, você vai se arrepender. Caio se sentiu preso em um labirinto de mentiras. As sirenes se aproximavam e a sala era um campo de batalha emocional. Quem é você, Juliana? O que mais você esconde? Sua cabeça girava. Ele não sabia mais em quem confiar. O futuro estava se rompendo ao seu redor. E nesse momento de pura confusão e traição, um novo mistério começou a se desenrolar. O que mais estava por trás dos rostos que amava? O que significava tudo aquilo? Enquanto os gritos e as sirenes se aproximavam, as sombras se aprofundavam, e a única coisa que Caio sabia era que já não havia volta. Caio estava paralisado.
O rosto de Juliana. Ele não tinha tempo para pensar, mas algo dentro dele pulsava. Uma urgentíssima necessidade de proteger quem amava. No entanto, antes que qualquer um pudesse fazer um movimento, um estrondo chamou a atenção de todos. Uma figura familiar surgiu na porta. Era Santos, o antigo parceiro de Juliana. Um homem que todos pensavam que estava fora de cena. Ele entrou como um furacão, os olhos fixos na mulher à sua frente. Juliana, onde você estava? Achei que já tivesse conseguido sair dessa. As palavras dele cortaram o ar. A multidão hesitou, o pânico se espalhando. Luna, ainda com o olhar preocupado, olhou para Caio. Isso não é bom. A tensão na sala disparou. Caio trocou olhares com Juliana, que agora parecia desesperada. Eu sabia que você ia aparecer, Santos. Juliana respondeu, a voz dela embargada. Mas não agora. O que você quer? O que eu quero? Santos riu, mas não havia humor em seu olhar. Eu estou aqui para resolver isso de uma vez. Todos precisam pagar pelo que fizeram. Ele apontou para o homem no chão, que ainda se agoniava. E você, Juliana? Você vai ter que escolher de lado. Caio sentiu a adrenalina subir. A frase de Santos fez seu sangue ferver. Escolher de lado? O que isso significa? Ele estava a um passo de avançar, mas a força do momento o fez hesitar. Ela sabe mais do que imagina. Santos disparou, o olhar fixo em Caio, depois em Juliana, foi a responsável por tudo isso. Acha que pode viver uma vida normal? Está enganado! Todos nós somos uma coleção de segredos. Chega! Juliana gritou, interrompendo-o. Seu rosto estava pálido e os olhos ardendo. Você não sabe do que está falando. Ela estava em pé, firme, mas dentro dela uma batalha se travava. Eu sei mais do que você pensa, Santos retrucou, avançando alguns passos. Todo esse tempo, você esteve se escondendo. E esse amor que você tem é tudo uma mentira. Ele nunca deveria ter entrado nesse jogo. Caio sentiu sua confiança desmoronar. O que mais ele não sabia sobre Juliana? As palavras de Santos soavam como uma sirene, alertando para um perigo iminente. E algo em sua intuição começava a gritar. Antes que pudesse processar tudo, Luna se aproximou cautelosamente, seu olhar fixo em Juliana. O que ele quer dizer com mentira, Juliana? O que você esconde de nós? Ela estava assustada, mas determinada. Neste instante, uma explosão de sirenes cortou o ar. A polícia estava chegando. As pessoas começavam a gritar novamente e a sala se tornava um verdadeiro caos. Mas a verdadeira bomba ainda estava por detonar. Santos, percebendo a agitação, puxou um pequeno dispositivo do bolso e apertou um botão. O som de uma contagem regressiva começou a ecoar. 3, 2, 1. Caio voltou-se para ele, de olhos arregalados. Você não pode fazer isso! Mas já era tarde demais. Uma luz ofuscante emitiu da direção de Santos. Era um brilho intenso que envolveu a sala inteira, deixando todos, inclusive a polícia, sem reação. Quando a luz diminuiu, o que estava diante deles era um cenário mudado. Santos estava agora de pé, mas com uma expressão completamente diferente. Um brilho malicioso em seus olhos. Ele olhou diretamente para Caio e declarou: Bem-vindo à realidade. Não se esqueça, esse jogo é muito maior do que você imagina. Um silêncio pesado tomou conta, enquanto a verdade irrompia como um tsunami. O que realmente acontecia ali? Caio olhava atônito, um nó na garganta. Havia coisas que não estavam claras, alianças inesperadas,
e uma nova camada de segredos se revelando. E no centro daquela tempestade, Juliana, com um olhar mais perdido do que nunca. O que tudo isso significava? Ele sentia que a cada segundo passava, um fio se rompia. O passado, o presente e o futuro começavam a se entrelaçar de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. E no fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente: até onde eles iriam para se manter em segurança? A noite de amor que tudo mudaria se tornara um campo de batalha por verdades e mentiras muito mais sombrias. Caio estava mariano de estar atônito. A sala, antes repleta de risos e vozes, agora parecia retida em um misto de medo e confusão. Santos tinha revelado uma sombra que pairava sobre todos, e o olhar determinado de Juliana parecia estranhamente inseguro. A expectativa estava no ar, e uma tensão densa pesava sobre os ombros de todos. Esse jogo é muito maior do que você imagina, Santos repetiu, fixos em Caio. Seu tom ameaçador reverberou por cada canto do restaurante. O homem no chão ainda se contorcia. E a luz da cena se tornou mais intensa, como se tudo estivesse prestes a explodir. E foi exata. Gritos misturavam-se ao som de passos apressados. Caio sentiu um frio na espinha. A adrenalina disparou enquanto ele lutava para ver algo em meio à escuridão. Juliana! Gritou, tentando encontrá-la. Ele não ouviu sua resposta. Tudo parecia confuso e aterrador. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Então um clarão ofuscante iluminou o ambiente por um breve instante, revelando a cena. E foi ali, naquela fração de segundo, que tudo mudou. Caio viu Santos com o dedo no disparador de uma arma que ele não havia percebido antes. A consciência de que a balança estava prestes a mudar caiu como um peso sobre seus ombros. Não! Gritou, mas o tiro já ecoava. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A luz voltou e, para o horror de Caio, foi Juliana quem caiu ao chão. O tempo pareceu parar. Ele podia sentir o batimento forte do coração, uma dor familiar se formando em seu peito. Juliana! Gritou, avançando em sua direção. O mundo ao seu redor desmoronou em uma cacofonia de gritos e desespero. Mas o que mais lhe chocou foi o olhar de Juliana enquanto caía. Não havia medo, havia resignação. Como se algo profundo tivesse se partido dentro dela. Caio! Sussurrou, e ele sentiu a vida dela esvaindo-se lentamente. Santos parecia ter esquecido todos ao redor, fixando seu olhar na cena com um sorriso cruel nos lábios. Agora você compreende, Caio? O amor não é o que parece. Juliana sempre foi parte disso. E agora é tarde demais. Caio tentou alcançar Juliana, mas foi detido por um puxão. Era Luna, a menina que parecia tão assustada quanto ele. Caio, precisamos sair agora. Seu tom era urgente, e os olhos dela brilhavam com lágrimas que transbordavam. E então, como uma faca perfurando a noite, aconteceu outra revelação. Eu sei quem você realmente é, Santos. Luna gritou. A própria sala parecia estremecer. O silêncio se instalou por um momento, enquanto todos se voltavam para a menina. O olhar dela era de determinação pura. Você não pode fazer o que quiser com ela, porque ela não é apenas uma antiga aliada. Ela é sua irmã. E aquele momento
paralisou a todos, inclusive a Caio. O choque desfez o espaço. Caio não conseguia processar. Juliana não era apenas uma mulher com um passado obscuro. Ela tinha uma conexão familiar com Santos. Os sussurros da verdade estavam se revelando como um vendaval, abrindo feridas que nunca deveriam ter visto a luz do dia. Ele então olhou para Juliana, preocupando-se com o que ela estava lidando. Luna continuou, seu tom firme e claro. Ela fugiu de você porque sabia da ameaça e te manteve longe para proteger. Mas você nunca a deixou ir, Santos. Você a manteve presa em um jogo de poder. O olhar de Santos mudou. O ar estava repleto de um novo tipo de tensão. Você é apenas uma criança, Luna. Não sabe nada. Eu sei o suficiente, ela retrucou, desafiando-o. E você sabe que eu sou a única que pode controlar tudo isso se me deixarem. E assim, a sala estava à beira de uma nova tempestade. Como um relâmpago iluminando um céu escuro, algo que até então parecia distante, agora se aproximava rapidamente. Caio sentiu que o passado estava cobrando seu preço. E o futuro não parecia mais seguro. Ele não sabia o que viria a seguir. A verdade estava se revelando em camadas cada vez mais complexas e chocantes, e cada palavra proferida parecia drená-lo um pouco mais de esperança. Chegou à conclusão de que, nesse emaranhado de segredos e mentiras, o amor não era apenas uma proteção, mas algo que poderia se tornar uma arma perigosíssima. O que Juliana realmente sabia? E como Luna se encaixava no meio de tudo isso? A tensão elevava-se e, enquanto a realidade da situação subia ao seu ponto de virada, Caio sabia que agora ele estava em um labirinto onde a saída estava mais distante do que nunca. Caio estava mariano de estar atônito. A sala, antes repleta de risos e vozes, agora parecia retida em um misto de medo e confusão. Santos tinha revelado uma sombra que pairava sobre todos, e o olhar determinado de Juliana parecia estranhamente inseguro. A expectativa estava no ar, e uma tensão densa pesava sobre os ombros de todos. Esse jogo é muito maior do que você imagina, Santos repetiu, os olhos fixos em Caio, o tom ameaçador reverberando por cada canto do restaurante. O homem caído ainda se contorcia, e a luz da cena se tornou mais intensa, como se tudo estivesse prestes a explodir. De repente, tudo ficou em silêncio. A luz fixada em Juliana. A expressão de Santos, antes confiante, agora era de surpreso pânico. Um grito cortou o ar. Era Luna, com a voz tão aguda e pura que reverberou com: "Isso tudo é uma armadilha!" A menina gritou, as pequenas mãos levantadas em um gesto de defesa. As palavras dela reverberaram como um estrondo. Caio olhou para ela, perplexo. "O que você está dizendo, Luna?" Ele se perguntava se estava sonhando, mas a expressão de Luna, firme e resoluta, dizia que ela estava falando a verdade. Santos, incerto, olhou para Juliana e depois para a criança. "Você sabe algo que não deveria. O que quer dizer com isso?" Porque sou eu." Luna hesitou, como se as palavras estivessem empacadas em sua garganta. "Eu sou a verdadeira herdeira desse jogo." "Não, Juliana. Ela nunca foi a líder. Estou protegendo vocês. A revelação caiu sobre todos como um raio." Caio não conseguia entender. Cada peça do quebra-cabeça começava a se rearranjar, enquanto o ar parecia ser retirado de seus pulmões. "Herdeira? Como você pode?" Ele começou, mas as perguntas não saíam, sufocadas pela tormenta emocional. "Eu só sou uma criança!" Luna exclamou, as lágrimas brotando de seus olhos. "Mas carrego o legado de minha mãe. Juliana estava aqui para me proteger, não para me trair." A sala se tornava um campo de batalha de emoções.
Santos, agora visivelmente nervoso, fez um movimento brusco. Tanto faz. Você não pode ficar aqui. Ele piscou. Se você não sair agora, os dois perderão tudo. Juliana, se você não se juntar a mim, estará morta em breve. Num momento de agonia, Juliana olhou para Caio. O desespero em seus olhos era palpável. Caio, eu não sou quem você pensa. Nunca fui. E talvez Luna tenha razão, mas isso não muda o que eu sinto por você. Juliana, não faça isso! Caio berrou, o coração pesado, lutando com a confusão. Mas criar sentimentos naquela situação parecia impossível. Luna, ainda com a determinação de uma guerrilheira, se adiantou. Eu não posso deixá-los machucar vocês. Eu sou a chave. É isso que querem. Você precisa confiar em mim, Caio. Você precisa! Um grito profundo ecoou. Um homem apareceu na porta, vestido completamente de preto, e apontou uma arma. É hora de fechar o cerco! A prensa instantânea na sala fez com que todos congelassem. Não! Gritou Santos. Mas Luna já se movimentava, os olhos dilatados de medo. Direto para o lugar onde a ameaça pairava. A tensão crescia, correndo como eletricidade pelo ar. Para a surpresa de todos, Luna rapidamente puxou algo debaixo da blusa. Uma faca. Como um relâmpago, ela correu na direção do homem. Caio gritou, Luna, não! Mas já era tarde demais. A lâmina refletiu a luz e o grito de todos disparou em um mar de pânico. No instante em que a lâmina cortou o ar, tudo pareceu desacelerar. O impacto foi tão potente que qualquer noção de segurança despencou. O homem armado não esperava. Ele caiu, mas não sem antes disparar uma única bala. O som do tiro ecoou como um trovão. Tudo escureceu por um breve momento. Todos congelaram, olhos arregalados, horrorizados. E ali, no meio do caos, uma verdade devastadora surgiu. O tiro não tinha acertado o homem, mas Juliana. Os olhos de Caio se arregalaram. Não! Juliana, não! Sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ela caiu, sangue escorrendo pelo seu rosto belo. O corpo dela, antes cheio de vida, agora jazia inerte. As sombras se encurtaram ao seu redor. Caio não podia acreditar no que estava vendo. Todo o amor, todas as mentiras, tudo desmoronou em um instante. Luna havia feito sua escolha. Mas a que custo? Juliana estava ido. O caos tomou conta novamente. Gritos, sangue. E, no fundo, a pergunta que reverberava na mente de Caio. E agora? A noite de celebração que terminou em carnificina tomava seu novo significado. As respostas estavam mais distantes do que nunca. E uma certeza emergia no meio da angústia. Tudo havia mudado para sempre. Mas qual seria o preço dessa verdade? Caio estava paralisado. A sala, antes cheia de risos, agora transbordava em caos. Ele via Juliana no chão, o sangue da ferida começando a se espalhar. O pânico tomava conta dele. Juliana, não, por favor! Ele se jogou para perto dela, o coração batendo forte, quase doendo no peito. As vozes ao redor se tornaram um turbilhão. Ela não pode morrer! Gritou Luna, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. O homem que havia disparado estava caído. Sua presença agora apenas uma lembrança da tragédia. Caio estava apenas focado em Juliana, que parecia cada vez mais distante. Calma, Caio, Santos berrou, tentando se destacar no caos. Mas as palavras soavam vazias. Uma multidão estava em volta, algumas pessoas gritando.
outras chamando a polícia. O restaurante parecia um campo de guerra. "Chama uma ambulância!" Alguém gritou ao fundo, mas o tempo parecia parar. Ele olhava para Juliana e os sentimentos misturavam-se em sua mente. Amor, confusão, traição, tudo perdido em um só momento. "Juliana, escute-me", ele disse, tentando alcançá-la. "Você vai ficar bem. Apenas fique comigo." As mãos de Caio tremiam e a visão dela começava a ficar turva. Ele não sabia se estava prestes a perder sua amada ou se ainda havia uma esperança. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhou de repente no fundo da sala, como se a escuridão estivesse se desfazendo. Caio se virou e seus olhos se arregalaram ao ver uma mulher entrando. Ela era imponente, cabelos longos e roupas elegantes. Com uma presença fascinante, ela parecia irradiar poder. "É hora de acabar com isso!" a mulher gritou, a voz profunda como um trovão. Todos na sala estavam congelados, incluindo Caio. Ele estava prestes a perguntar quem ela era, mas antes que pudesse, a mulher avançou em direção a Santos, que estava pálido e surpreso. "Você pensou que podia controlar a situação?" Ela se virou para Juliana, que ainda estava no chão. "E a sua escolha? O que aconteceu com a confiança, Juliana?" "Quem é você?" perguntou Caio, completamente perplexo. As emoções fervilhavam enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Era como se ele estivesse em um filme de terror, onde nada fazia sentido. "Eu sou Isabela", disse a mulher, com um tom desdenhoso. "E eu sou a verdadeira cabeça disso tudo." Ela apontou para Juliana. "Você foi apenas uma peão no meu jogo. E agora, que vai acontecer?" Você não pode fazer isso!" Luna disparou, parecendo mais determinada do que nunca. Caio olhou para a menina. "Luna, você sabe quem ela é." "Eu sempre soube." A menina tentou se aproximar, mas a inesperada pressão do momento a fez hesitar. "Ela conhece nossos segredos, e isso nunca foi apenas sobre Juliana." As luzes continuaram a piscar, enquanto a tensão aumentava. Isabela olhou para Caio novamente, o olhar firme. "Você tem um papel importante nisso, Caio. E está na hora de revelar a verdade. Juliana não é quem você pensa. E você é parte de algo muito maior." "Como assim?" Caio sussurrou, seu coração começando a bater mais rápido. Ele sentia a pressão aumentar, como se a verdade estivesse prestes a desmoronar, não apenas sobre ele, mas sobre tudo o que conhecia. "Você não sabia?" Isabela sorriu, e seu sorriso era tanto provocativo quanto ameaçador. "Luna é a verdadeira herdeira. E você, Caio, sempre esteve no centro disso tudo. Mas sua posição está em risco agora." O choque ressoou como um alerta no coração de Caio. "Herdeira?" se repetia, sua mente começando a entrar em colapso. O que isso significava? "Mona, o que está acontecendo?" Luna hesitou, o rosto pálido. "Eu sei de coisas, Caio, mais do que você imagina." "Mas não é hora para isso. Juliana precisa de ajuda." Os olhares se cruzavam e a urgência começava a se alinhar em um plano obscuro. Caio estava no meio de um redemoinho, e enquanto a noite continuava a se desdobrar, a certeza de que a verdade era muito mais sombria do que poderiam imaginar pairava no ar. E naquele momento, enquanto Isabela se preparava para agir, Caio sentiu que todos os seus laços estavam prestes a ser testados. A essa altura, ele não sabia se estava lutando por amor ou por sobrevivência. Os sentimentos estavam entrelaçados,
e o único pensamento que o consumia era: o que mais está escondido nas sombras? Enquanto a tensão na sala atingia seu pico, Caio sentia seu coração disparar. Juliana, por favor, fica comigo. Ele se ajoelhou ao lado dela, sentindo o calor da vida se esvair. O olhar dela estava fraco, mas ainda brilhava com uma centelha de determinação. Isabela avançava, desafiando qualquer um que ousasse interromper seu domínio. Você sempre foi uma peça fraca, Juliana. Agora fica a pergunta: o que você vai fazer? Deixar seu amado sofrer? Ou finalmente se juntar a mim? Juliana respira dificultosamente, tentou encontrar forças. Não vou me aliar a você. Nunca! Sua voz saía rouca, mas havia uma ferocidade palpável nela. Caio a olhou. Um nó na garganta. O que havia feito para levá-la até aquele ponto? As palavras de Luna ressoaram em sua mente. Ela é a verdadeira herdeira. O que isso significava? Era muita informação para processar. Mas o que era claro era que uma linha tinha sido traçada. Uma escolha radical precisava ser feita. Isabela olhou para eles, um sorriso de superioridade surgindo nos lábios. Vocês realmente acham que podem escapar desse jogo? Que algum de vocês pode mudar o destino? Sua voz ecoou de forma ameaçadora. Mas Caio não estava mais com medo. Ele levantou a cabeça, o olhar fixo na mulher poderosa à sua frente. Você não vai controlar nossas vidas. As palavras surgiram com uma confiança que ele não sabia que tinha. Ouvindo isso, Juliana sorriu levemente. O amor deles tinha o poder de iluminar até mesmo os momentos mais sombrios. Isabela pareceu hesitar, mas logo isso se transformou em raiva. Muito bem, se é assim que você quer. Vamos fazer isso do jeito mais difícil. Em um movimento rápido, a mulher puxou um dispositivo. Uma luz intensa iluminou a sala, deixando todos tontos. Mas naquele momento, Caio teve uma ideia. Luna, agora! Ele gritou. Era a hora de agir! A menina, percebendo o que fazer, se lançou para frente e segurou a mão de Juliana na saída. Os policiais começaram a entrar, cercando a sala. E a confusão aumentou. Ele não podia deixar que Juliana caísse de novo. Embora a situação estivesse fora de controle, o que tinha que ser feito era claro. Eles precisavam escapar. Os homens armados, agora cercados, estavam se entregando. Santos, apavorado, tentava se esconder entre a multidão. Luca fez um movimento para ajudar, mas a polícia estava um passo à frente. Um estrondo de gritos e sons caóticos encheu o ar, enquanto eles prendiam tudo e todos que representavam uma ameaça. Juliana estava se levantando, mas seus pés tremiam. Eu não posso deixar, Caio. Eu não posso deixar Luna ou você em perigo. Ela lutava contra suas próprias fraquezas. É o momento ou nunca, Juliana. Caio insistiu. Precisamos enfrentar isso juntos. Nos olhos dela, ele viu uma decisão se formando. Luna, determinada, puxou a mão da tia. Vamos! Vamos nos aventurar! Com isso, começaram a correr. A adrenalina fazia seu coração disparar. Caio estava em frente, protegendo Juliana e Luna. Assim que alcançaram a saída, a luz da rua os envolveu. A sensação de liberdade se aproximava, embora ainda estivesse longe. Mas eles estavam juntos. Eu sinto que tudo pode mudar agora, Juliana disse, olhando para as admirações de Caio. Havia dor, mas havia também esperança. Caio, eu não sei o que vem a seguir. Eu só sei que quero lutar por nós.
Caio pegou as mãos dela nas suas. O calor entre eles quase palpável. Vamos fazer valer a pena. Juntos! A promessa estava no ar, enquanto viam o horizonte à frente, ainda coberto por nuvens escuras, mas com uma pitada de luz ao fundo. E naquele momento, eles souberam que, apesar de todas as trevas e tensões, tinham uns aos outros. A luta ainda não havia terminado, mas estavam prontos para enfrentá-la. Agora, enquanto o caos ao redor se acalmava e os desafios se amontoavam, o futuro parecia incerto, mas promissor. Vamos transformar isso em algo maior! Caio sussurrou, e com a força do amor que os unia, estavam prontos para lutar contra qualquer tempestade que viesse pela frente. Antes de encerrar, você precisa se inscrever agora! Este é o momento para demonstrar seu apoio. Espalhe essa energia positiva e esmague o botão de like agora para alimentar nosso canal com seu amor. E não posso esquecer de pedir: inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que acharam desse desfecho? E por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Você, como um verdadeiro fã, sabe a importância de apoiar o canal. Então,